Criançada do terceiro ano, vamos iniciar mais uma aula de história. Vocês vão pegar o livro Marcha Criança e o livro Fortaleza. Nós vamos iniciar logo com o livro Marcha Criança, aí na página 94, Brasil Multicultural. Abriram? Vocês sabem que toda comunidade tem a sua história, seus costumes e a sua maneira de comemorar ou lembrar os acontecimentos importantes, né, na cultura. Porque a cultura, ela faz parte do modo de vida da gente, o meu, o seu, de todos os povos. Os acontecimentos, os costumes são transmitidos ao longo da história. O Brasil é um país que tem uma mistura muito grande de culturas. Os nossos costumes começaram com as tradições de 3 povos. Vocês sabem quais são, né? Quem são? Os índios, né? O povo indígena, os portugueses, quem mais? Os africanos. Vocês sabem que a mistura dessas tradições não foram pacíficas. Por quê? Os portugueses queriam escravizar os índios e depois trouxeram os africanos à força para cá, para o Brasil, para trabalhar como escravos. Sofreram bastante, tanto indígenas como africanos, muitos morreram. Os índios não queriam aceitar a cultura portuguesa, porque eles queriam fazer essa mudança, né, na vida dos indígenas, na religião, na maneira nos costumes, né, no dia a dia. Eles não tinham os costumes dos indígenas, os indígenas viviam pacíficos e muitos índios morreram por causa das doenças que eles trouxeram. Até hoje, esses povos lutam pelos seus direitos. A desigualdade, já existe há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Sempre houve desigualdade. Quem tem mais, quer ter mais direitos. Não quer aceitar o povo indígena, não quer aceitar o povo que tem a pele mais escura, os negros e até descendentes, né? Então, outros povos também contribuíram para a nossa cultura e vieram depois. Vieram japoneses, vieram espanhóis, vieram italianos, contribuíram demais na nossa culinária, na questão musical, na maneira de se vestir. Vieram os franceses, mas todos eles contribuíram para a nossa mistura, né? A nossa cultura, os nossos costumes. Aí vieram os alemães, vieram os coreanos, vieram libaneses, judeus e muitos outros povos. Nosso Brasil é rico quando se trata das tradições, da cultura, né? A gente pode escolher comidas diferentes se a gente quiser comer, porque nós temos. Aqui na página 96 está mostrando aí, tantos os povos que já viviam no Brasil como os que chegaram depois contribuíram para a formação dos nossos costumes. Podemos perceber essas contribuições, por exemplo, nós temos aqui na alimentação, né? Nós temos aqui o que foi que os italianos trouxeram para cá, que é uma delícia. Muitas comidas, né? Mas nós temos a pizza, que é muito pedida e todo dia tem gente que come pizza. Lasanha, a macarronada, uma delícia, né? Temos também palavras como tchau, foram os italianos que trouxeram nas despedidas. Os japoneses, peixe cru, né? Tem gente que gosta demais. E de temperar comida com molho de soja. Nós temos aí também comidas gostosas, né? Um sushi, yakisoba, nós temos muitas comidas deliciosas que eles trouxeram.
O acarajé é um prato introduzido no Brasil por quem? Africanos, né? Eles também trouxeram religião, trouxeram feijoada, vatapá, feijoada, meu Deus, é uma delícia, né? São delícias essas comidas. Trouxeram a capoeira, instrumentos musicais. Os portugueses trouxeram o bolinho de bacalhau, quindim, caldo verde. Dança trouxeram a quadrilha, né? São João, trouxeram a religião católica. E também aqui, ó, os indígenas influenciaram a nossa alimentação com pratos à base de mandioca, como a tapioca, uma delícia, né, gente, a tapioca. A contribuição dos indígenas, assim, é enorme, tanto com nomes pessoais, na culinária, questão de dormir em rede, gente, é muito bom, né? E aí nós temos aqui, além da alimentação, há outras manifestações culturais que revelam a influência dos povos que formaram a cultura brasileira. Costumes, festas, dança, músicas, vocabulário, crenças e entre outras. Vamos agora para a página 98, a cultura indígena. A cultura indígena, ela está presente em nosso dia a dia, como os nomes. Vocês conhecem uma pessoa que tem um nome indígena, que trabalha na escola. A tia Tainá. Sabia que Tainá é indígena? Cauê, Jandira, a palavra Ipanema, pipoca, que delícia, né? Jacaré, Maracanã, Moacir, beiju, aqui as comidas já, né? Paçoca, delícia, né? O pirão e bebidas. Também a questão de dormir, rede, esteiras, né? Mitos. Nós temos aí lendas indígenas também, nós temos a Iara, temos o Saci, temos a Cuca. Também no medicamentos, vocês acreditam que os indígenas contribuíram para nós na parte de remédios, usando a sálvia, a ruda, catuaba, bem conhecida. Apesar da presença dos europeus desrespeitarem também a cultura, apesar da presença deles e desrespeitando a cultura indígena, as tradições indígenas, eles também foram influenciados. Eles também acabaram adotando alguns costumes, algumas tradições indígenas. Vejam aí, na página 99, diz assim, ó, os saberes indígenas. Quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, encontraram diversos povos indígenas vivendo aqui, com hábitos, línguas e costumes próprios. Eram povos que possuíam muitos conhecimentos sobre agricultura, medicamentos naturais e uso dos recursos da floresta. Embora os mais de 500 anos de ocupação do território pelos europeus tenham sido marcados pelo desrespeito aos povos e às tradições indígenas, ao longo do tempo, alguns saberes e hábitos foram incorporados pelos brancos. Até hoje, por exemplo, em alguns lugares são construídas canoas da mesma forma que os indígenas construíram, a partir de um único tronco de árvore. Então, ainda tem até hoje, né? Canoas feitas só com um tronco de árvore. Aí nós temos aqui, ó, uma canoa com índios, ainda existe, a gente vê na Amazônia. E eles também acabaram adotando, né, a questão de caçar, pescar, cultivar milho, cultivar batata doce, mandioca, tudo isso o homem que não fazia parte da cultura, das tradições dele, começaram a fazer, né, porque aprenderam com os índios. Aí nós temos aqui o indígena, uma família indígena, né,
fazendo tapioca e esse tacho. A tapioca, por exemplo, é um alimento de origem indígena feito com a mandioca, planta cultivada pelos povos nativos desde muitos anos, desde muito tempo, né? Muito tempo que eles já vêm fazendo isso, antes da chegada dos europeus. Com ela também são feitos o beiju, a farinha e bebidas. Aí tem aqui a mulher, né, dessa etnia aqui, a Parai Uaiana. A Parai Uaiana. É meio complicado, às vezes a gente fala o nome das tribos, né? E é isso, meus amores. Vamos passar aqui para a página 100. Nós temos aqui uma canoa artesanal esculpida em um só tronco de árvore, na página 100, né? Usada para pesca em Itacaré, no estado da Bahia. Outra contribuição importante dos povos indígenas para a cultura brasileira são os mitos, como eu falei, né? Por meio deles é possível conhecer e compreender as culturas dos povos nativos. Alguns mitos procuram explicar a origem do mundo, usando o quê? Explica a origem do mundo para os seres humanos, né? Usando fenômenos da natureza. Os mitos são transmitidos de geração em geração. Então, aqui nós temos a arte indígena também, que é o artesanato, que é muito presente, é muito bonito, muito rico. Aí está dizendo assim, você sabia que a arte indígena pode ser encontrada em quase tudo que é produzido pelos índios? Isso mesmo, em suas cerâmicas, redes, cestas e demais produtos. Além disso, a arte também está presente na pintura corporal e nos ornamentos. Nesse caso, não é apenas para enfatizar ou embelezar, mas indica uma situação específica: guerra, nascimento de filhos, ritos e lutos. Ao contrário do que se pensa, não devemos chamar a arte indígena de primitiva, pois trata-se de uma arte bastante elaborada, com certeza. Eles observam a natureza e a representam por meio das formas geométricas, e pela repetição e variação de tamanho, obtém-se ritmo e equilíbrio, e cada tribo tem seu próprio estilo. Vocês estão vendo? Cada tribo tem seu estilo, né? Então, muitas coisas que nós fazemos hoje e está presente no nosso dia a dia vieram aqui da cultura indígena. E ainda tem pessoas que querem acabar, né, com esses povos. Eu não entendo, é difícil aceitar essa desigualdade. Mas eles estão aí, lutando pelos direitos deles, né? Vamos pegar agora o livro Fortaleza, página 89. Diz assim, movimentos literários na cidade. Nós tivemos alguns movimentos literários. Você sabia que em Fortaleza, no final do século XIX, existiam diversas agremiações e instituições científicas e literárias, como, por exemplo, o Instituto do Ceará, ou o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico. O objetivo era cultivar a história, a nossa história, né? Também a geografia, a ciência. É a instituição cultural mais antiga do nosso estado. Outra instituição importante é a Academia Cearense de Letras, que foi fundada em 1894. Mas em 1892 surgiu um movimento cultural mais importante ainda. E era em uma padaria espiritual. Tinha esse nome, mas não era uma padaria. E era aqui na nossa cidade, aqui na Praça do Ferreira. Essa padaria espiritual, ela juntava várias pessoas importantes, intelectuais, para
divulgar a literatura. Lá iam pintores, iam escritores, pessoas importantes, pessoas que queriam divulgar a literatura, divulgar a poesia, a prosa, divulgar poemas, os textos literários. Essa reunião, na verdade, lá nesse lugar, que na verdade não era uma padaria, não vendia pão, não vendia biscoito, era um café simples, modesto. E eles se reuniam para publicar num jornal. Todo final de semana eles editavam, né, o jornal para divulgar a literatura. Para quem? Para quem gostava de ler, para quem tinha fome de estar lendo, né, as poesias, a nossa literatura tão rica. E o pão era o nome do jornal. Ele era amassado e jogado nas casas. Olha, foi tão importante isso que aconteceu. Tem alguns nomes que vocês vão até lembrar. Aqui na nossa cidade tem algumas ruas. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o Instituto do Ceará, né? Que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 594, na Duque de Caxias, ao lado da Praça do Carmo. E temos outra instituição, que é a Academia Cearense de Letras, fundada em 1894. Deixa eu ver aqui, fica na Guilherme Rocha, localizada entre as ruas Conde Deu e Guilherme Rocha, Rua do Rosário e a Praça dos Leões. Aí aqui está falando o nome dessas pessoas importantes. Tem a foto dos membros da padaria espiritual, dos intelectuais, como Antônio Salles, Adolfo Caminha, Antônio Bezerra, Lívio Barreto, Henrique Jorge, Carlos Vitor, Rodolfo Teófilo, entre outros. Está dizendo aqui que a padaria espiritual encerrou as atividades no dia 20 de dezembro de 1898, com a presidência de Rodolfo Teófilo, quando os jovens padeiros reunidos decidiram pelo fim da agremiação. Se a padaria ainda existisse, teria comemorado no ano de 2012 120 anos. Que pena ter chegado ao fim um movimento tão bonito que reunia jovens que gostavam de ler, de escrever e que discutiam os mais diversos assuntos da época. Então, através do OPAM, os intelectuais tratavam de assuntos literários, bem como divulgavam e publicavam seus textos, seus poemas e suas provas. Lá não só iam escritores, como eu falei, né? Iam pintores, também os músicos. A padaria da Rua Formosa era, na realidade, um café modesto. Não vendia nem pão, nem bolacha. Reunia os jovens sedentos de um pão para alimentar espíritos dos sócios e da população da cidade. Aí tem aqui dizendo que o jornal, né, o jornalzinho, durante 6 anos de existência da padaria, teve 36 números editados. Seguindo o padrão de uma padaria real, os títulos dos membros desta academia eram os seguintes: Forno, sede do movimento; Padeiro Mol, presidente; Forneiros, os secretários; Gaveta, tesoureiro; Investigador das coisas e de gentes, bibliotecário; Amassadores, sócios; Investigador das coisas e de gentes. Interessante. Atualmente encontramos em nossa cidade muitas manifestações culturais. Algumas são religiosas e têm grande importância na vida das famílias de Fortaleza. Tem a festa da padroeira, né, que os católicos comemoram. Outras festas assim que movimentam também muito o Brasil inteiro, quase que o Brasil todo, né, mas é muito forte no Nordeste. As festas juninas, né, que ainda encantam as novas gerações que frequentam os shoppings da cidade.
que gostam de música eletrônica e que navegam no mundo online. Deixa eu ver aqui, algumas manifestações culturais vivenciadas pelos seus pais e avós estão quase esquecidas, como os pastoris, né? As brincadeiras de bois, as lampinhas, os reisados, mas precisam ser resgatadas como forma de preservar a memória de nossos antepassados. Essas outras brincadeiras aqui eu não conheço não, mas os reisados eu acho que ainda existe. Aí nós temos aqui a primeira página, né, do jornal O Pão, da Folha do jornal, né, da Padaria Espiritual. Tem aqui o ano também, 10 de julho de 1892, lá embaixo. Está dizendo, primeira página do primeiro número de O Pão. Pois é, meus amores, agora vocês vão interromper o vídeo e fazer a atividade. No livro Marcha Criança, na página 97, vamos fazer a correção. Primeira questão. Dependendo da sua origem, as famílias têm costumes diferentes. A. Qual é a origem da sua família? B. Sua família tem algum costume que você vê em outras famílias? Se tem, qual é? C. Esse costume tem a ver com a origem da sua família? Se sim, explique. Segunda questão. Todos os anos são comemoradas no Brasil muitas festas. No lugar onde você mora, quais festas costumam ser comemoradas? Você conhece a origem delas? São respostas pessoais. Na primeira questão diz assim: após a leitura do texto, explique com suas palavras o significado da palavra cultura. Resposta pessoal, com suas palavras. 2. Quais as manifestações culturais que existem em Fortaleza? Escreva o nome de algumas, explicando a sua importância para o desenvolvimento da cidade. As manifestações religiosas, as festas juninas, o carnaval, reisados. Aí está perguntando, explique a sua importância para o desenvolvimento da cidade. Essas festas são importantes para o comércio e turismo. Terceira questão, em sua opinião, qual era o principal objetivo da padaria espiritual? Em sua opinião. Resposta pessoal. 4. De acordo com o que você leu, explique com suas palavras o que foi o movimento literário Padaria Espiritual e escreva os nomes de alguns padeiros importantes que foram homenageados, nomeando ruas e bairros de Fortaleza. Resposta pessoal. Amores, a nossa aula acaba aqui. Um beijão, Deus abençoe vocês, tchau.